Do Senhor Jesus, meus irmãos, quero saudá-los com muita alegria no coração. Nós vamos estar aqui hoje passando para estudar a lição da mocidade, em particular a Vila Perus, CRAS Filadélfia, que é a CRAS que eu participo, a lição de número 12, que vai ser no domingo, dia 21/3/2021, cujo título é A Oração de Paulo pelos Efésios. A leitura bíblica em CRAS encontra-se em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e infundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A lição que nós vamos estar vendo esta semana, irmãos, assim como as demais, vai falar sobre oração. Em especial, essa lição do capítulo 12, de número 12, Paulo, ele vai nos mostrar aqui uma oração ousada que ele fez a Deus em favor da igreja de Éfeso, em favor dos Efésios. Mas nós vamos ver no decorrer dessa lição que esta carta do apóstolo Paulo, ela também é muito importante para nós nos dias atuais, irmãos. Em especial esse momento difícil que nós estamos enfrentando e passando, mas que tudo em nome de Jesus vai dar certo e vai acabar bem. Eu queria dizer para você, irmão, que sem oração é impossível. A oração, ela é o combustível do cristão. Ela alimenta a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, e ela produz em nós diversos benefícios. Ela nos dá capacitação, ela nos aproxima mais do Senhor, ela nos alimenta espiritualmente falando e emocionalmente também, por que não assim dizer? Sem oração é impossível, irmãos. Essa oração de ousadia de Paulo a essa igreja vai vir também ao nosso encontro, para que nós também aprendamos e saibamos a importância do pastor, do líder, do professor de escola bíblica dominical, de todos nós estarmos intercedendo uns pelos outros e também pela obra do Senhor. Irmãos, aqui no tópico de número 1 vai falar sobre uma oração ousada, o cuidado do apóstolo com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem tinha pelas suas ovelhas. Paulo, ele fundava essas igrejas, mas ele não descuidava. Ele fundava e continuava acompanhando. Ele fundava e continuava orientando. Ele fundava e continuava auxiliando. Ele tinha interesse em saber como que eles estavam, em participar pessoalmente ou não, mas ele sempre estava atentado às coisas das igrejas, às coisas, e comandava o bom andamento da obra do Senhor. Nesse momento em especial, ele estivera Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja de Éfeso, mas também se
esperava que ela chegasse até as demais igrejas da região. Em especial aqui, como o comentarista faz, a igreja de Laodiceia, por exemplo. Uma coisa certa, essa carta também chegou até você e a mim, e glórias a Deus por isso. A oração que estamos estudando, é um dos conteúdos dessa carta e expressa o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja, mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos. Quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por vocês, pois o foco dele não repousava na cidade geograficamente falando, não, mas sim na amplitude espiritual da obra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele faz essa oração, irmãos, o desejo do coração dele era estar lá com eles pessoalmente. Mas, segundo nos mostra os estudiosos, ele estava preso em Roma. Então, isso para Paulo era impossível. Ele não estava presente ali pessoalmente, mas ele estava presente com aquela igreja e com as demais igrejas espiritualmente. Paulo está preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos e falar-lhes e impor-lhes as mãos. Mas isso não era possível. Por quê? Porque ele estava preso. E agora o que fazer? A resposta para um homem espiritual como Paulo, e que nos ensina, irmãos, é fazer o quê? Orar, interceder. Temos a vontade de estar presente, mas não é possível. Alguns têm a vontade e a necessidade de impor as mãos, mas não é possível. É bem parecido com o sistema que nós estamos vivendo no momento. Nesse momento, nós estamos em casa, a igreja, de acordo com os nossos governantes, não podem estar abertas, não pode estar tendo os cultos, como é do nosso costume, mas nós também sabemos que nós estamos aqui para obedecer à lei e orar pela nação, orar pelo mundo, orar pelo nosso país. Então, irmãos, de repente eu e você até gostaríamos de estar juntos agora, não é? Se for de acordo com a nossa vontade, estaremos pessoalmente falando sobre essa lição, mas não é possível. Então, quando não tem essa possibilidade, não quer dizer que não pode ser feito, irmão. Deus, ele nos inspira, ele nos dá a sabedoria, a nossa liderança, e eles arrumam meios para que a obra do Senhor não pare. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Os sentimentos de Paulo nos abraçam até hoje. A carta do apóstolo fala conosco até os dias atuais. A oração deste homem de fé em instrumento de bênção de Deus na vida dos cristãos, enquanto estiverem confessando a Cristo e crendo em Deus e dirigidos pelo Espírito, fazendo a diferença em um mundo que clama. O versículo aqui, por esta causa eu me ponho de joelhos, irmãos, que está escrito em Efésios, capítulo número 3. É muito forte isso. Por quê, irmã Rose? Porque assim, aos judeus da época lá, não era costumeiro, irmãos, a oração de joelhos. Mas como nós já dissemos anteriormente, Paulo não estava lá pessoalmente. Ele foi inspirado por Deus e sentiu o desejo de estar escrevendo essa carta a este povo. Sendo assim, o que ele faz? Ele quebra o protocolo de um costume que era não usado comumente e em momento, na sua grande maioria, podemos dizer assim. Porque o costume lá era orar em pé, com as mãos levantadas. Mas Paulo vê a necessidade. Paulo gostaria de estar, mas não podia. E ele, eu digo isso, quero crer assim, foi inspirado por Deus a dobrar os seus joelhos para fazer essa oração. Quando os judeus oravam, eles ficavam de pé e erguiam as mãos. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso
para os cristãos, jogou-se ao chão de joelhos e clamou. Não podia ir fisicamente até Éfeso, mas de joelhos podia subir até o trono da graça de Deus e pedir ao Pai com ousadia. Olha a ousadia de Paulo aqui. Pai, fortalece-os no espírito. Habite Cristo nos corações. Permita-lhes conhecer o incompreensível e enche-os da tua plenitude. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona, irmão. Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Porque Paulo estava pedindo ao Senhor Deus para que entrasse dentro do ser humano de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que levasse aquele ser humano a ter uma confiança em Deus, a derramar sobre Deus os seus anseios, a ter mais intimidade com Deus, a se achegar mais ao Senhor. Essa era a ousada oração de Paulo por aquele povo. A maturidade do apóstolo leva a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano, né? Devemos almejar cada vez mais a presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. E aqui, irmãos, tem alguns versículos da palavra que eu quero ler com os irmãos, mas para que eu ganhe tempo, eu anotei aqui no Salmo de número 89, versículo 15, diz assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. O povo que conhece a voz de Deus, o povo que anseia por conhecer e ter mais intimidade com o Senhor, o povo que anseia em crescer na graça, no conhecimento, o povo que anseia estar mais próximo de Deus, o povo que anseia não vacilar quando as dificuldades da vida chegam, quando os momentos de desafio chegam. Este povo que sou eu e você, precisamos também aprender com essa oração ousada de Paulo a estar na mesma condição. De joelhos, irmãos, as limitações, frustrações e temores dissolviam e Paulo sentia-se infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Paulo fortalece a igreja e opera em cada um de nós. É o Espírito Santo de Deus que nos encoraja. É o Espírito Santo de Deus que nos anima. É o Espírito Santo de Deus que age nas nossas causas. É o Espírito Santo de Deus que muda história, muda circunstância, muda situação. É Ele que nos ajuda a impor as mãos, a pregar a palavra, a ensinar a palavra. É Ele que domina a igreja, que comanda a igreja, que está sobre a igreja. É pelo poder do Espírito Santo de Deus que a gente não recua. E ainda que nós nos sentimos fracos, irmãos, com vontade muitas das vezes de desistir, com a nossa fé abalada mediante as situações, as circunstâncias, há momentos, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a continuar. Paulo faz essa oração ousada pelos Efésios e serve para nós também nos dias de hoje. Agora nós vamos ver como que foi o primeiro pedido de Paulo, que está incluso no versículo de número 16. Mais precisamente diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo pede para que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Olha a profundidade desse pedido. Quem conhece o homem no seu interior é somente Deus. Paulo, como líder deles,
Pede para que Deus ajude eles nessa questão interior do homem, interior da pessoa. Este fortalecimento alcançará nossas mentes, nossos sentimentos, propósitos, desejos, enfim, em todas as questões que relacionam-se ao ser humano integral, por completo. É o seu interior que move e faz de alguém o que é. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Além disso, enfraquecidos, olha como nós ficamos vulneráveis, irmãos. Nós ficamos uma presa fácil para o erro, para os ataques malignos do inimigo contra a nossa vida. Estamos sujeitos às mais duras frustrações e derrotas frente aos desafios cotidianos. Muitas pessoas desanimam, pois têm uma visão meramente humana e limitada de seus problemas e lutas. As forças humanas não são suficientes, irmãos, para vencer as lutas. Vão muito além de nossas possibilidades falíveis e alienadas. Nós precisamos, que nós temos limite, nós somos limitados, nós somos seres humanos e nós precisamos estar enxertados em Cristo, irmão, para que Ele nos ajude na nossa debilidade, na nossa dificuldade. Nós precisamos que o nosso interior esteja bem, esteja em paz, ainda mais nos dias atuais, aonde nós estamos tendo muitas notícias desanimadoras, notícias que não acrescentam a nossa fé, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas ansiosas, passando por muita dificuldade, tem o desemprego, tem a doença, tem o luto. Então é necessário, irmãos, cada vez mais nós estarmos arraizados, totalmente envolvidos com a oração e com a palavra de Deus. Aqui o Salmo 59, versículo 7 diz: a ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. E para isso, irmãos, acontecer, a gente precisa estar bem interiormente, nós precisamos estar fortalecidos em Cristo. Paulo pede para que, pelo Espírito Santo, sejamos fortalecidos em nosso homem interior. As fraquezas, limitações humanas nos fazem desanimar, mas o Espírito nos fortalece e coloca-nos de pé. É nesse fortalecimento que nossas vidas mudam, para reagirmos às influências mundanas. Enfim, é Deus que nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida, como está em Filipenses capítulo 4, versículo número 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, não vamos deixar de orar, não vamos desanimar. Nós temos Cristo, a nossa salvação, o nosso médico dos médicos. Nós temos um Deus vivo que cuida de nós e Ele nos conhece, não é? Esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto da ação do Espírito Santo e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e absorvidas por nossas mentes. Então, trata-se da interiorização das verdades essenciais da palavra de Deus em nossa vida. Nossa alma, nosso corpo precisa ser alimentado por essa palavra. E o amor de Cristo está totalmente envolvido nessa questão. Olha aqui, duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que amor de Cristo deve representar ao modo de vida do cristão: arraigados e fundados, conforme está em Efésios 3, versículo 17, que diz: para que Cristo habite pela fé
no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas como as profundas raízes de uma alta árvore e fundado como os mais fortes alicerces de um edifício. É o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. Por amor, um pai abre mão de um alimento e dá para o seu filho. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter a vida, como está em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 8, versículo 9, que vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que nos diz: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Deus se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos através daquela cruz, através da sua salvação, para que eu e você, por causa da nossa fé, tenhamos a vida eterna, tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Como nós podemos, irmãos, fazer isso? Quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas das nossas vidas são impulsionadas a partir deste amor. Desde as ações mais simples até as decisões mais complexas, todas são mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação chamada o amor de Cristo em nós. O amor de Cristo em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo deve ser feito em nome de Jesus. A nossa oração deve ser feita em nome do Senhor Jesus. O amor de Cristo está em nós. O amor de Cristo é sobre nós. Cristo nos ama de uma maneira sobrenatural. Estamos já finalizando e vou entrar no tópico 3, que vai dizer: como compreender perfeitamente isso? Temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? É uma pergunta. Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Outra pergunta. Tais propostas se mostram por demais inatingíveis à compreensão humana, para nossas vidas. O que Paulo tinha em sua mente quando as dirigiu como petições ao Senhor, essas são experiências que precisamos buscar, pois são para todos nós cristãos. Mas somente as alcançaremos se buscarmos com uma total dependência do Espírito Santo de Deus, irmãos. João 15, versículo 13, vai dizer assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O Senhor Jesus não só deu a vida dele por nós, como a porta da salvação continua aberta para todos aqueles que ainda não o confessaram, não o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Então, irmãos, aprendamos com essa lição de hoje. Paulo já orou por nós, assim como Cristo já orou por nós, intercedeu por nós, como nós aprendemos na lição passada, que falou sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17,
uma oração maravilhosa que Cristo fez por nós, pedindo para que Deus nos guardasse, nos livrasse de todo mal, nos desse ajuda para que nós pudéssemos ficar firmes e, no nome dele, operarmos grandes obras, né? Então não é hora, igreja, de nós desistirmos. Jovem, você que me ouve, mocidade, você que me ouve, Deus conta contigo, você é importante para a obra dele. Olha aqui a lição que Paulo nos dá nos dias de hoje, assim como ele já intercedeu ao Pai, para que o Pai iluminasse a todos nós e entrasse no mais íntimo do nosso sentimento, no mais íntimo do nosso profundo. Essa palavra ela vai na divisão da alma e medula, ela é nova a cada manhã. Então, jovem, não é hora de você desistir. A pandemia está aí, mas Cristo é a nossa solução. Cristo é a nossa saída. Que Deus habite cada dia mais em você, que Ele te encha do seu espírito, do seu poder, que Ele derrame sobre você da sua graça, da sua unção, do seu amor, que Ele acrescente a sua fé. Vamos em frente, venha conosco, Deus conta conosco, e que Deus nos abençoe. Eu quero te convidar a estar atento aí nas redes sociais, né? A próxima lição, nós estamos aqui na determinação do nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, no qual eu me sinto muito honrada de fazer parte, na pessoa do pastor Maxwell Fajardo, né, um homem de Deus, muito abençoado, que tem nos ajudado, nos dado oportunidade, e acima de tudo na direção também do nosso pastor, né, regional, nosso pastor André Bueno, a missionária Midian Bueno, do qual eu me alegro demais fazer parte de Vila Perus e ser pastoreada por essas pessoas tão abençoadas e tão cheios de Deus. Vamos ficar firmes. Deus nos abençoe. Até a próxima.